Imagine o silêncio absoluto das profundezas do Atlântico Norte. Lá, a quase 4.000 metros de profundidade, repousa o que um dia foi chamado de o ápice da civilização moderna. Exatamente hoje, há 114 anos, o Titanic não era apenas um navio. Era uma declaração de guerra da humanidade contra a natureza. Era a prova, segundo seus criadores, de que o homem havia finalmente vencido o oceano. O oceano discordou, mas antes dos gritos, antes do gelo, antes do pânico, houve algo muito mais perigoso: a certeza absoluta de que nada poderia dar errado. E é dessa certeza que nasce toda grande tragédia. Hoje, neste canal, nós não vamos te contar o Titanic que você viu no cinema. Nós vamos abrir os registros reais. Vamos falar da chave esquecida que tirou a visão dos vigias. Do primeiro oficial que tomou a decisão errada nos 37 segundos mais fatais da história naval. Dos 35 engenheiros que escolheram morrer para que o resto do navio tivesse luz até o fim. E vamos falar de algo que o cinema nunca mostrou: dos imigrantes trancados no porão enquanto os milionários embarcavam nos botes. O erro não foi o gelo, o erro foi o ego. Fique até o fim, porque o detalhe do último bloco vai mudar para sempre a forma como você enxerga essa história. O arquivo reverso IA abre agora os registros do naufrágio mais famoso da história. 10 de abril de 1912. Porto de Southampton, sul da Inglaterra. Para quem estava no cais naquele dia, ver o Titanic se aproximar era como ver uma montanha se mover. O navio tinha 269 metros de comprimento. Suas chaminés eram tão largas que um trem poderia passar por dentro delas. Quando ele soltou as amarras e começou a se afastar, a força gerada pelo deslocamento de água foi tão intensa que sugou um navio menor, esse City of New York, quase jogando-o contra o casco do Titanic. O desastre quase começou no porto, mas o Titanic não era apenas um navio, era uma cidade de castas. Na primeira classe, a palavra luxo mal dava conta. Suítes com lambris de carvalho, janelas panorâmicas, banhos turcos, um ginásio com bicicletas estacionárias e um restaurante que servia iguarias importadas da Europa. Um bilhete de primeira classe custava o equivalente a $100.000 de hoje. Entre os passageiros estavam John Jacob Astor IV, o homem mais rico dos Estados Unidos, Isidor Straus, cofundador da Macy's, e Benjamin Guggenheim, herdeiro de um dos maiores impérios industriais do mundo. A segunda classe era confortável como um bom hotel de terra firme. Já a terceira classe, a que o cinema mostrou como festiva e dançante, era outra realidade. Eram imigrantes húngaros, irlandeses, sírios, suecos. Muitos nunca tinham dormido em uma cama com lençol limpo. Para eles, o Titanic não era uma viagem. Era o portal para o sonho americano. Eram 369 pessoas carregando malas de papelão com tudo o que possuíam no mundo. E o que ninguém sabia, nem os ricos nem os pobres, era que o navio que deveriam temer não estava no horizonte, estava na engenharia. O Titanic possuía 16 compartimentos estanques. O marketing da White Star Line martelava: inafundável. Os engenheiros calculavam que, mesmo com 4 compartimentos abertos para o mar, o navio permaneceria à tona. Era uma margem generosa. Confiante demais, porque o destino, 4 dias depois, não abriria 4 compartimentos, abriria 5. E essa diferença de um número mataria 1.517 pessoas. Mas antes do iceberg, houve uma decisão tomada em terra que selou o destino do navio. Uma decisão pequena, ridícula até. Uma chave. 14 de abril, 23 horas e 40 minutos. O Atlântico Norte estava completamente imóvel. Os marinheiros chamam isso de mar de espelho.
Parece bonito. Na noite do Titanic foi uma sentença de morte. Sem ondas, não havia espuma branca na base dos icebergs. Sem espuma, não havia contraste visual contra a escuridão. Os vigias estavam mirando o nada, tentando distinguir o negro do gelo do negro da noite. E estavam fazendo isso sem binóculos. Por quê? Porque o segundo oficial, David Blair, foi substituído de última hora antes da partida. Uma mudança de tripulação de rotina. Na pressa da troca, Blair saiu do navio levando consigo, sem perceber, a chave do armário onde os binóculos dos vigias estavam guardados. Quando os vigias subiram ao cesto da gávea e precisaram do equipamento, o armário estava trancado. Não havia cópia da chave a bordo. Eles navegaram no escuro a 22 nós de velocidade. O equivalente a 40 km por hora, em pleno oceano, na noite mais perigosa do Atlântico Norte naquele ano. Às 23h40, o vigia Frederick Fleet viu uma massa negra surgir do escuro. Uma parede. Ele tocou o sino 3 vezes. Pegou o telefone, gritou: "Iceberg direto à proa." O primeiro oficial, William Murdoch, teve 37 segundos. 37 segundos para processar a informação, tomar uma decisão e executá-la com um navio de 46 mil toneladas, que não para nem vira como um carro. Ele ordenou: tudo a bombordo, ré total. Foi o erro mais discutido na história da engenharia naval. Se o Titanic tivesse batido de frente, estudos posteriores mostram que ele provavelmente teria sobrevivido. A proa seria esmagada, sim, mas os compartimentos traseiros ficariam intactos. O navio teria capacidade de se manter à tona, mas ao tentar desviar, Murdoch expôs a lateral do casco ao gelo. O iceberg não abriu um rombo. Ele não furou o metal como um projétil. O contato durou 7 segundos, mas foi oblíquo, raspando a lateral do casco com a pressão de uma montanha. O aço se deformou. As chapas de metal, fixadas por rebites de ferro de qualidade inferior ao especificado no projeto original, cederam. Abriu-se uma fissura irregular ao longo de 90 metros do casco, atravessando exatamente 5 compartimentos. O inafundável tinha 2 horas e 40 minutos de vida. E lá embaixo, nas entranhas do navio, havia homens que já sabiam disso e escolheram ficar. Enquanto na primeira classe os passageiros sentiam apenas um leve tremor e voltavam a dormir, nas salas de caldeiras, o mundo havia acabado. A fissura no casco atingiu diretamente as caldeiras traseiras. Imagine o contraste térmico, as fornalhas funcionando a centenas de graus, enquanto água a 0 grau inundava os corredores. O vapor se expandia em explosões surdas, o metal rangia, a água subia. O engenheiro-chefe Joseph Bell reuniu sua equipe. Eles sabiam o que estava acontecendo, sabiam o que ia acontecer. E Bell disse algo que nenhum documento registrou com exatidão, mas cujo resultado foi absolutamente claro. Ninguém saiu. Por quê? Porque se os engenheiros abandonassem os geradores, as bombas de sucção parariam. Sem as bombas, a água subiria mais rápido. E sem eletricidade, o navio mergulharia no escuro completo. Sem luz, os guindastes dos botes salva-vidas não funcionariam. Centenas de pessoas morreriam antes mesmo de chegar aos convéses. Então, eles ficaram. Trabalharam com água gelada na altura do joelho, depois na cintura. Continuaram jogando carvão nas fornalhas que ainda funcionavam, empurrando cada watt possível para os geradores. O frio os entorpecia. A escuridão avançava pelos corredores e eles ficaram. Às 2h18 da manhã, 2 minutos antes do Titanic se partir, as luzes do navio ainda estavam acesas. Dos 35 engenheiros a bordo, nenhum único sobreviveu. Não há um grande monumento para eles. Não há um filme sobre Joseph Bell.
Mas se você já viu uma fotografia ou uma filmagem do Titanic com as luzes acesas enquanto afundava, saiba que cada segundo daquela claridade foi pago com uma vida. Enquanto esses homens morriam no escuro para salvar os outros, no convés de cima, uma vergonha diferente estava acontecendo. O Titanic tinha capacidade para levar 64 botes salva-vidas, levava 20. A razão oficial era que botes demais poluiriam visualmente o convés e atrapalhariam a vista do mar para os passageiros da primeira classe. A razão real era mais simples. A legislação marítima britânica de 1894 ainda calculava o número mínimo de botes pelo tonelamento do navio, não pelo número de passageiros. E a lei não havia sido atualizada para navios do tamanho do Titanic. A White Star Line cumpriu a lei. E a lei mandava menos gente viver. Mas os 20 botes existentes tinham capacidade para 1.180 pessoas. Morreram 1.517. E o pior, boa parte dos botes foi lançada com menos da metade da capacidade. O bote número 7 foi o primeiro a ser lançado. Tinha capacidade para 65 pessoas. Saiu com 28. No caos da evacuação, os marinheiros temiam que os botes quebrassem-se cheios demais. Outros passageiros da primeira classe se recusaram a entrar, certos de que o navio não afundaria. Uma senhora disse ao marinheiro: "Prefiro ficar a bordo. É mais seguro do que aquele bote frágil." Ela morreu. Enquanto isso, no porão do navio, uma história diferente estava acontecendo. Os passageiros da terceira classe acordaram com o navio inclinando e foram impedidos por portões de ferro de subir aos convéses superiores. A política da empresa determinava que imigrantes não podiam circular pelas áreas de primeira e segunda classe. Havia barreiras físicas entre os andares. Muitos não falavam inglês e não entendiam os avisos. Muitos não conheciam o layout do navio. Os números contam a história com brutalidade. Na primeira classe, 62% dos passageiros sobreviveram. Na segunda classe, 43%. Na terceira classe, 25%. Da terceira classe masculina, os imigrantes homens que viajavam sozinhos, apenas 16% escaparam. Eles morreram sem ver o céu naquela noite. Foi necessário que 1.517 pessoas morressem para que o mundo finalmente reescrevesse as regras. Em 1914, 2 anos depois do desastre, a Convenção SOLAS entrou em vigor. Botes para todos os passageiros, exercícios de abandono obrigatórios, patrulha permanente de icebergs no Atlântico Norte. Se você viaja em um cruzeiro hoje e vê coletes salva-vidas em cada cabine e botes em cada deck, saiba que você está viajando sobre a memória dessas pessoas. Às 2h20 da manhã do dia 15 de abril de 1912, o Titanic se partiu ao meio. A proa afundou primeiro, mergulhando quase verticalmente. A popa ficou suspensa por alguns minutos, com centenas de pessoas agarradas a ela, antes de também ceder. O som que os sobreviventes nos botes descreveram e que nenhum deles conseguiu esquecer pelo resto da vida não era o barulho do navio. Era o som de mais de 1.000 pessoas na água gelada. A temperatura da água era de -1 grau Celsius. Com essa temperatura, o corpo humano entra em colapso cardíaco em menos de 15 minutos. O Carpathia chegou 1h40 depois. Resgatou 705 pessoas. Hoje, o Titanic repousa a 3.800 metros de profundidade, dividido em 2 grandes fragmentos separados por 600 metros. Está sendo lentamente devorado por uma bactéria descoberta em 2010 chamada Halomonas titanicae, um organismo que se alimenta de ferro.
Os cientistas estimam que em 20 a 30 anos não restará nada além de uma mancha de ferrugem no fundo do Atlântico. Uma chave esquecida, um oficial com 37 segundos, engenheiros que escolheram morrer, uma lei que valia mais o convés do que a vida, e portões de ferro que separaram os que viveram dos que morreram. O Titanic não afundou por causa do gelo, afundou por causa de tudo que foi feito antes de o gelo aparecer. E você, qual detalhe mais te surpreendeu? A chave que tirou os binóculos? Os engenheiros que não saíram? Os portões trancados no porão? Comenta aqui embaixo. Cada comentário ajuda o Arquivo Reverso Brilhar a continuar trazendo as histórias que o tempo tentou apagar. Se você chegou até aqui, inscreva-se e ative o sino. O próximo arquivo já está sendo preparado. Até a próxima reconstituição.